Olá, poderoso, olá, poderosa. Professor Renato Martins. E vamos hoje mais um vídeo de geografia. Hoje a gente vai abordar o tema de população. Vamos falar, na verdade, dos conceitos gerais, né? Vamos introduzir aí a ideia dos conceitos gerais sobre demografia e população, para a gente entender melhor toda essa dinâmica e esse contexto desse tema que é tão interessante e que cai com grande frequência nos vestibulares de praticamente de todos os estados brasileiros aí, sempre tem alguma questão abordando esse tema. Então vamos ficar atentos aí, fazer as devidas anotações para ter todo esse conteúdo na ponta do lápis e você não perder aí nenhum detalhe. Então a gente vai começar justamente com a ideia dos principais conceitos. Então são conceitos fáceis, né, que você já deve ter visto aí na sua vida acadêmica, mas a gente vai relembrá-los. Então, basicamente, ali, a população absoluta e população relativa são dois conceitos que, às vezes, a gente costuma confundir. Então, população absoluta seria o total geral de toda a população. Então, você conta o total de todos os habitantes e você tem a população absoluta. A população relativa, ela entra também dentro de um outro conceito, que é da densidade demográfica. Então, na verdade, você fala do total de habitantes de uma forma específica da área do território. Então, você tem ali o total de habitantes dividido pela área do território. Então, você tem a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso vai variar muito no que? Em relação tanto ao tamanho do território quanto ao tamanho da população. Então, geralmente, os países que têm as maiores populações relativas são os países que têm os menores territórios e não os que têm as maiores populações absolutas. Tanto é que se a gente for analisar a população absoluta dos países mais populosos, a gente vai ter uma população absoluta alta, mas uma população relativa baixa. Igual se a gente for analisar, por exemplo, a questão do Brasil. O Brasil tem uma população absoluta alta, é a sexta maior do mundo, só que a população relativa do Brasil é muito baixa. Então, o Brasil é um país populoso, que se refere aqui à ideia da população absoluta, né, de populoso, só que é um país que não é povoado, então a população relativa é baixa e a população do Brasil não está bem distribuída no seu território. Só para a gente fazer aí uma análise desses dois conceitos. A taxa de natalidade ela está calculada através do número de nascidos vivos. Então, você tem ali em cada grupo de 1.000 habitantes o percentual, né? O número de crianças, né? De pessoas que nasceram naquele ano. Então, a cada grupo de 1.000, quantas têm menos de 1 ano de idade? Aí se estabelece a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é definido pelo número de óbitos. Então, dentro de um período, geralmente de 1 ano, então a cada grupo de 1.000 habitantes, quantos morreram naquele período, naquele ano que se passou? Então, você veja que é bem parecido o método, né? A taxa de natalidade está se referindo ao número de nascidos vivos e a taxa de mortalidade está se referindo ao número de óbitos, sempre estabelecendo aí a cada grupo de 1.000 habitantes e num período geralmente de 1 ano, para ter uma margem eficiente aí nessa análise. A taxa de fecundidade está interligada justamente à taxa de natalidade, porque a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, estabelece ali, pega lá o número de nascidos e divide pelo número de mulheres que estejam em idade reprodutiva, período fértil. Então, a taxa de fecundidade ela está muito interligada a essa perspectiva da natalidade. São dois conceitos aí bem próximos. Porque se a taxa de natalidade sobe, consequentemente a fecundidade também sobe e vice-versa. E se uma desce, a outra também, consequentemente, vai descer. Aí a gente tem aqui a taxa, né, o de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, crescimento vegetativo não tem nada a ver com vegetais, tem a ver com a diferença entre natalidade e mortalidade. Então, você estabelece exatamente o percentual de crescimento, de sobra. Então, quantos nasceram e quantos morreram. A diferença é o crescimento vegetativo. Veja
aqui é bem simples. Aí nós temos, então, a taxa de crescimento demográfico. Então, para calcular o crescimento demográfico, a gente precisa analisar o crescimento vegetativo mais as taxas de entrada e saída da população. Então, o país ele tem sempre um movimento demográfico, né, de entrada e saída, que é a migração. Então, tem que se analisar as pessoas, a quantidade de pessoas que saíram, que entraram, e estabelecer aí a perspectiva do crescimento vegetativo. Então, sim, nós teremos a taxa de crescimento demográfico verdadeira. Nós temos também a taxa de mortalidade infantil. Então, a taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morreram antes de 1 ano. Então, dentro da taxa de natalidade, você vai ter grupos de criança, em cada 1.000 crianças, quantas não completaram 1 ano de idade, aí você vai ter, então, a especificação da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é muito utilizada para definir também o desenvolvimento dos países. Então, quando você analisa um país onde a taxa de mortalidade infantil é muito alta, você tem, consequentemente, geralmente um país que tem um índice de desenvolvimento muito baixo nessa análise. Então, nós temos aqui a questão do bônus demográfico, que é um outro conceito também que a gente sempre ouve falar, principalmente quando a gente estuda a população do Brasil, a gente pega aí esse conceito. Por quê? É o momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o crescimento econômico, que é basicamente o que a gente vive ainda no Brasil hoje. Então, a gente estaria saindo desse bônus demográfico, na verdade, né? Isso acontece quando há um grande contingente de população em idade produtiva e um menor número de idosos e de crianças. Então, a gente analisa exatamente esse modelo no Brasil. Então, hoje o Brasil tem mais jovens e adultos do que crianças e idosos. Só que no futuro aí bem recente, essa quantidade de jovens e adultos tende a diminuir e o número de idosos tende a aumentar. Então, a gente tem aí essa escalada na característica demográfica do Brasil. Além desses conceitos, né? Então a gente tem ali o conceito de censo. O Brasil, inclusive, era para estar realizando o censo agora em 2020. Aqui no Brasil, a cada 10 anos é realizado um censo. Então, 2010 foi o último censo, 2020 era para ter um novo censo. Mas aí, por causa de toda essa problemática que nós estamos vivendo em 2020, provavelmente a gente vai adiar esse censo para os próximos anos. Então, censo é o levantamento de todo o tipo de informação que está ligado à população. Então, é um método utilizado para calcular não só o número da população, mas a característica dessa população, em termos de renda, de saúde, de escolaridade. Então, a gente tem um apanhado geral de todas as informações demográficas no censo. A expectativa de vida é quanto você espera nascer no momento que você... Aliás, desculpa. Quanto você espera viver no momento que você nasce. Não esperar nascer, né? Então, vamos lá. A expectativa de vida ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos que se vive, em média, a população. Então, hoje o Brasil está em torno aí de 75, 76 anos. Aí aquela ideia, ó, isso aqui a gente comentou lá no início, né, da população absoluta e relativa. Então, um país populoso é um país que tem uma população absoluta muito alta. Então, é uma determinada área que apresenta grande população. E povoado é uma área onde a população é bem distribuída e você tem ali uma alta densidade demográfica, que está relacionado à população relativa. Então, você pode encontrar em alguns exercícios essa relação direta de populoso com absoluto e povoada com relativa. E a gente tem a ideia também do superpovoamento. O superpovoamento está relacionado à condição de um espaço de abrigar uma demanda demográfica. Então, quando aquele espaço está sofrendo pressão pela quantidade de pessoas, isso quer dizer que é uma área superpovoada. Então, na verdade, não necessariamente está ligada ao número de habitantes, mas sim à capacidade daquele espaço de suprir as necessidades daquela população. Essa é a ideia de superpovoamento. Outro conceito também recorrente nas questões de vestibulares aí, é a relação da população economicamente ativa.
Então, preste muita atenção aí. Ativo é aquele que está apto ou está produzindo. Então, a gente tem ali, de maneira geral, a população economicamente ativa é considerada a partir dos 10 anos. Por quê? Como a gente tem a maior parte da população vivendo em países subdesenvolvidos, então em países subdesenvolvidos é muito comum as crianças a partir de 10 anos já estarem trabalhando. Então, considera-se aí a partir dos 10 anos. No caso dos países desenvolvidos, está relacionado a 15 anos. E no Brasil, por força da lei, as pessoas podem começar a trabalhar a partir dos 16 anos. Então, se referindo à população economicamente ativa do Brasil, é a partir dos 16 anos e até o momento que se aposenta. E a população economicamente inativa é representada pelas pessoas que não estão nessa faixa etária ainda, né? São mais novas ou se aposentaram. E também aquelas que estão desempregadas há mais de um ano. Então, se o desemprego, a pessoa perdeu o emprego, e até um ano entende-se que ela ainda está procurando emprego. Então, a população inativa, o desempregado, ele só vai entrar como população inativa depois de um ano, sem conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, você tem aí essa perspectiva. Aí, dentro da ideia de produção econômica, na população economicamente ativa e inativa, então a gente tem os setores da economia. Então, a população economicamente ativa, ela vai se enquadrar dentro de um setor. Então, o setor primário é aquele que produz a matéria-prima e os produtos de base. Então, matéria-prima e alimentos. Então, você tem muito a atividade do setor primário ligada ao espaço rural, setor rural. O setor secundário já estabelece a parte da transformação, tá? A construção e na indústria, produção industrial, setor secundário. Já o setor terciário estabelece a prestação de serviço. Então, quando a pessoa desenvolve uma atividade diretamente para outra. O setor quaternário estabelece a ideia aí da pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, a população economicamente ativa, ela se estabelece em um desses setores de produção. Geralmente, o setor terciário é o que abriga a maior parte da população economicamente ativa, salvo nos países menos desenvolvidos, onde o setor primário ainda emprega uma quantidade de pessoas maior. Então, você consegue caracterizar índice de desenvolvimento dos países também por essa análise da PEA em cada setor que ela pode ocupar. Nós temos, nessa perspectiva de inversão de população econômica ativa nos setores da economia, também interligada aqui a ideia da transição demográfica. Então, a transição demográfica nada mais é que a mudança de parâmetros demográficos ao longo do ano. Então, os países menos desenvolvidos, eles apresentam taxas de natalidade e mortalidade elevadas, e conforme eles começam a ter um desenvolvimento, o que é mais fácil de reduzir? A taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade, ela reduz primeiro, como a gente pode observar aqui ó, na linha vermelha, ela reduz primeiro, de forma mais rápida, e a taxa de natalidade, ela depende do quê? De um aspecto cultural daquela população e vai demorar algumas gerações para sofrer uma mudança consistente. Então, esse intervalo aqui, entre a segunda e a terceira fase da transição demográfica, a gente percebe uma explosão demográfica. É a formação do bônus demográfico que a gente tinha falado antes. No caso do Brasil, ele está encerrando aqui a terceira fase. Então, isso caracteriza um processo de transição demográfica. Sair de uma situação onde nasce muita gente, morre muita gente, para uma situação de estabilidade demográfica, onde nasce pouca gente e morre pouca gente. Isso representa o quê? O envelhecimento da população, que é o que está acontecendo no Brasil. E essa perspectiva, essa evolução da transição demográfica, a gente consegue também perceber onde? Nas pirâmides etárias. Então, a pirâmide etária é um gráfico que representa exatamente a distribuição da população em faixas etárias e dividida em gênero. Então, a gente tem de um lado os homens, do outro lado as mulheres. E em cada degrau da pirâmide, uma faixa etária. As pirâmides etárias, elas têm basicamente a base, o corpo e o topo, ou ápice. Então, a gente tem, se a base é larga, tem muitas crianças. Se o corpo é largo, tem muitos jovens e adultos. E se o topo é largo, isso quer dizer que tem muitos idosos.
Então, a pirâmide dessa aqui, que tem a base larga, corpo afunilado e topo estreito, é uma pirâmide característica de um país que está na primeira fase da transição demográfica. Então, nasce muita gente, mas poucas pessoas chegam lá ao topo da pirâmide, chegam na terceira idade. Então, a gente consegue ter essa percepção analisando as pirâmides de cada país, se é um país de muitos jovens ou de muitos idosos. E isso representa diretamente uma perspectiva de um governo estabelecer políticas públicas para servir exatamente esses grupos, que eles exigem necessidades diferentes. Os jovens precisam de formação e de emprego, e os idosos precisam de cuidados com a saúde e aposentadoria. Então, são aspectos completamente diferentes, que geram preocupação dos governos. Aqui seria uma evolução da pirâmide etária num país que está passando pela transição demográfica e, consequentemente, passando por uma transição socioeconômica. Então, é um país aqui, ó, com base larga, na primeira pirâmide, é uma base larga, corpo afunilado e topo estreito. Então, nasce muita gente, só que morre muita gente. O crescimento vegetativo é baixo. Geralmente é um país subdesenvolvido. Esse país começa a se desenvolver, então mais pessoas que nasceram começam a chegar nas outras idades. Então, começa a ter um envelhecimento da população e o controle de natalidade se torna mais efetivo. Até que a gente chega num ponto que as mulheres tendem a ter cada vez menos filhos, e isso fica muitas vezes abaixo da taxa de reposição, o que vai gerar o quê? Uma inversão da pirâmide. Então, você vai ter um país que tem mais idosos, isso é muito comum nos países europeus, em alguns países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, e você vai ter uma situação muito drástica num país como esse. Aqui a gente tem um outro modelo aí da pirâmide, na verdade, da pirâmide do Brasil, né? Então, a base da pirâmide está estreitando, isso comprova exatamente a redução da taxa de fecundidade das mulheres e envelhecimento da população. Então, aqui a gente pode fazer uma comparação, né, da pirâmide populacional do mundo. E aí, se a gente for analisar aqui, ó, por exemplo, Índia e Quênia são dois países com população muito pobre. A China é um país que está em transição, então você tem uma oscilação em relação à pirâmide etária da China, até porque a China passou por um longo período de controle de natalidade imposto pelo governo. E os Estados Unidos, apesar de ser um país desenvolvido, é um país que recebe muitos imigrantes. Então você tem em cada país aqui uma dinâmica diferente de desenvolvimento. Então a própria Índia aí está passando por um crescimento demográfico muito forte. Então a gente tem a nível mundial um crescimento demográfico exponencial, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Então basicamente nós tivemos aqui, ó, se a gente for analisar aqui, até o século XIX, o crescimento demográfico no mundo foi muito lento. A gente chegou no século XIX, o primeiro bilhão. E a partir do primeiro bilhão, a população foi tendo uma dinâmica de crescimento muito forte. Então, século XX, segundo bilhão. Ainda dentro do século XX, a gente chegou aos 6 bilhões. E no século XXI, a gente chega aí nos 7 bilhões. Muito provavelmente, em 2025, segundo as estimativas da ONU, a gente alcança a marca de 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, aqui só para a gente ver a distribuição dos continentes, né? A Ásia é o continente que abriga a maior parte da população, seguido da África. Então, a gente tem aqui na Ásia e na África ainda a continuação do crescimento demográfico mundial. Por quê? Na Europa, na América do Norte, na Oceania, está ocorrendo já uma estabilização e até uma redução da população. A América Latina, que aí existe algumas particularidades em cada grupo de países. O Brasil é um exemplo de país que está diminuindo, vai entrar numa redução demográfica. Agora, outros países já ainda apresentam um crescimento demográfico. E aí a gente tem uma perspectiva. Então, aquilo que a gente falou, na Ásia, a maior parte da população, principalmente ali caso da China e da Índia, né, um continente demográfico muito forte, e aí países ainda que estão em processo de crescimento demográfico. E aqui a gente pode fazer uma outra análise, né? Um mapa diferente aí também que mostra a concentração demográfica. Basicamente, ó, deixa eu voltar aqui, ó, dentro do círculo A e B, existem mais pessoas dentro desses dois círculos aqui do que fora. Então, se você pegar a população mundial, a maior parte da população mundial está concentrada no círculo A e no círculo B. Então, tem mais gente dentro desses dois círculos do que fora.
apesar que a Europa e Estados Unidos terem grande concentração demográfica e população absoluta muito elevada, são regiões que vai entrar em declínio demográfico aí nas próximas décadas. E a gente pode entender isso justamente fazendo essa análise também, essa comparação entre o desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, desnutrição infantil que está ligado com a mortalidade, né? A gente percebe que os países europeus e América do Norte têm um índice de desnutrição, consequentemente mortalidade infantil baixo. Aí você pega aqui, continente africano e grande parte da Ásia, a desnutrição infantil é muito forte, principalmente na África. Então, à medida que esses países vão alcançando índices melhores de nutrição e reduzindo a mortalidade, a tendência é o quê? A população crescer ainda mais. Então, a gente vai perceber aí ao longo das décadas e dos séculos o continente asiático e a África puxando a população absoluta mundial para cima. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha aí aprendido e até a próxima. Um grande abraço para vocês.